Olá, vocês ouvintes da 87,9 FM, a Zona Norte de Natal. Boa noite a todos aqui do bairro de Igapó, todos do bairro de Felipe Camarão. Um abraço a todos. Vocês das Rocas, Cidade Alta, bairro Jardins. Alô, vocês da Avenida Boa Sorte. Um abraço a todos. Está começando aqui mais uma programação. Começando o programa Falha Nossa, agradecendo a todos que já se inscreveram em nossas mídias sociais, a todos os seguidores do YouTube e do nosso querido Instagram, a todos que já ouviram, a todos que se inscreveram, curtiram, comentaram e compartilharam. Aos mais de 130 seguidores em um único episódio, obrigado a todos. Não deixem de se inscrever, de ouvir, de ver a nossa programação, que será exibida todas as sextas-feiras às 20 horas, logo após A Voz do Brasil. Olá, boa noite, Carlos Amorim. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, Zona Norte. Boa noite, companheiros aqui da 87,9. Boa noite a todos. Estamos começando e vamos continuar com bastante informações, essas ocorridas durante a semana, fatos marcantes, fatos ocorridos ao mundo. Vamos iniciar a nossa programação falando no pós-Semana Santa, exclusivamente sobre a morte do nosso maior cardeal da Igreja Católica, o Papa Francisco. Na segunda-feira de Páscoa, dia 21 de abril, logo pela manhã, às 7 horas, tivemos a triste notícia da morte do nosso Santo Papa Francisco. Ele era o primeiro Papa do nosso país de vida, era um Papa muito comentado nas redes sociais. O nosso Papa Francisco, ele foi um Papa muito importante para todos da religião cristã em geral e também exclusivamente da religião católica. O Papa estava se recuperando de uma pneumonia e que teve um internamento de 38 dias. Infelizmente, com um tempo de recuperação, ele voltou a seus trabalhos, ainda na cadeira de rodas, mas infelizmente o Papa teve um mal súbito. A causa da morte divulgada foi um AVC e insuficiência cardíaca. O Papa tinha 88 anos. Nascido Mário Jorge Bergoglio, nascido na cidade de Buenos Aires, dia 17 de setembro de 1936, na Argentina. E o Papa era filho de imigrantes italianos e foi ordenado padre em 13 de dezembro de 69. Em 13 de março de 2003, Jorge Bergoglio é eleito o 266º Papa após o afastamento de Bento XVI por motivo de saúde, sendo a primeira vez que a Igreja Católica era governada por 2 papas. A escolha do novo Francisco se deve à vida simples e sem luxo do Santo Papa. Nos últimos anos, o Papa passou por diversos problemas de saúde, passou por cirurgias no abdômen e no cólon, e também tinha um problema crônico no joelho direito e nervo ciático, o que lhe causava tremendas dores e o uso de bengala e muitas vezes em cadeira de rodas. Além de retirar uma parte do pulmão direito quando era jovem, o que trazia muitas dificuldades respiratórias para o nosso Papa, o que dificultava até mesmo nos seus pronunciamentos. Muitas vezes ele recorria aos cardeais, assessores, para os seus pronunciamentos. Então toda a sua liderança foi marcada pela simplicidade. Ele escolheu uma vida simples, não queria viver em grandes palácios, ele dormia num quarto simples, bem simples, e isso foi o ponto marcante de sua trajetória. Vários líderes no mundo inteiro se pronunciaram, certo? Deram 6 dias de luto com a bandeira meio mastro e foi confirmada a presença de vários líderes mundiais no seu velório. A religião católica, ela hoje é uma religião mais seguida, a cristã é mais seguida no mundo, com 2,4 bilhões de seguidores, seguido
do Islã, hinduísmo, budismo, mas o nosso querido Papa, ele teve um procedimento muito marcante durante toda a sua trajetória. E uma coisa interessante, Carlos Amorim, é que ele, na votação, ele não era dos mascotados. Não, é dos chamados preferidos, ele não estava nem incluído. Ele não estava incluído, né? Como você citou aí no texto, ele era um papa latino, apesar de ter sua descendência europeia, italiana, mas ele era um papa latino. Nunca tinha ocorrido isso durante todo o processo de papado. Todos os papas eram europeus. Todos os papas eram europeus. E uma das coisas que era muito criticadas, que eu acompanhei durante a minha trajetória, eu via os papas passando em carros blindados, né? Tinha todo um aparato de segurança, carro de luxo, anel de ouro, coroa de ouro. Ele escolheu justamente o anel de prata para diminuir esse luxo, diminuir essa patente, essa hierarquia, essa benevolência que a igreja representava tudo, né? E outra coisa que você citou aí, após a renúncia do Bento XVI, ele assumiu justamente sabendo que ia encontrar muitos problemas dentro da igreja, né? Dentro da religião católica, como a corrupção dentro do Vaticano. Uma das ideias mais progressistas dele foi esse combate à corrupção, certo? Essa proposta de vida simples. E outra coisa que foi muito importante, ele combateu os casos de pedofilia. Sim. E pedir perdão também. Pediu perdão pela igreja, as pessoas que foram traumatizadas, né? Exato. Principalmente jovens, por esses casos de pedofilia. Outro ponto marcante também foi o quê? Ele combateu a lavagem de dinheiro no Banco do Vaticano, verdade. Era uma coisa muito pesada e ninguém se metia. Por quê? Porque na maioria das vezes, os altos graus de poder dentro da igreja eram cardeais de elite. E ele fez justamente o contrário. Ele nomeou cardeais de periferias. Para quê? Para dar uma pluralidade e que até isso ia melhorar até no conclave, que a gente vai chegar lá ainda. Na votação, né? Exato. Ok, pessoal, boa noite na Norte, um abraço pra Célia, um beijo pra Célia e pra todos os amigos do Aliança, do Planice, um abraço aí, Marcos, Manuel e Carlos. Agora como vai ser os trâmites? Pra quem não conhece a Igreja Católica, os trâmites agora é o seguinte, vai ter o conclave, que é uma palavra em latim, significa mais ou menos porta fechada, ou você em secreto decidindo alguma coisa. Então eles vão ter 15 a 20 dias para fazer uma reunião com hoje está em torno de 135 cardeais. São 252 no total, mas na verdade são só 135 que pode ser votado. Isso, mais ou menos exatamente isso. Esse que só pode votar. Isso aqui são os votos de todos eles. Eles podem votar em outros, mas não podem votar em si mesmos. E só quem é eleito, quem tem 2/3 é que é considerado Papa. Caso não aconteça na primeira reunião, vai haver uma segunda votação. Caso não ocorra, vão fazer uma pauta de um dia para fazer orações e depois retornar novamente para escolher o Papa. Caso não tenha acontecido isso, então os dois mais bem votados vão fazer confronto direto. Então a pessoa vai escolher aqueles dois que mais votados para ser o novo Papa. E dentro desses 135, 7 deles são brasileiros. Isso. Que podem ser votados. Então tem o nome deles aqui, que posso até dizer para vocês. Pode citar, Marquinhos. E 8 dentre esses papas escolhidos, desses cardeais escolhidos para o novo Papa, eles têm que ter menos de 80 anos. Exatamente. Até para votação também, né? Não, para votação é aberto. Para escolha, para poder... Escolha do papado. Pronto. Então, vou dizer aqui rapidinho o nome dos 7 que são candidatos, possíveis candidatos a Papa, que é primeiro Sérgio Roça, arcebispo de Salvador, Jaime Spengler, de Porto Alegre, Odilon Scherer, São Paulo, Orani Tempesta, Rio de Janeiro, Paulo César Costa, de Brasília, João Brau Avice, bispo emérito de Brasília, e Leonardo Ourich, de Manaus. Desses aqui, esses dois são cotados para ser o novo Papa.
Interessante, né? Já chegou bem pertinho, chegou na Argentina, descesse um pouquinho mais aqui pra nós, né? No Brasil, né? Chegar no Brasil. Mas eu lembro que na outra votação, Dom Oreni Tempesta, que é do Rio de Janeiro, ele foi muito bem cotado na época. Eu não sei agora por causa da idade, mas na época ele foi muito cotado mesmo como um dos preferidos para ser assumir novo Papa. Mas aconteceu de ser escolhido o Jorge Bergoglio, né? Não é isso? Jorge Bergoglio. E tá muito plural. O pessoal aqui tem uma lista de 20 pessoas, 20 arcebispos que estão candidatos. Tem de Budapeste, são 3 que são da Itália, tem um do Uruguai, tem 2 brasileiros, tem também um que ele é Stemp Brasil, que ele é da África do Sul, tem um também que é do Congo, Fedelin Ambrosio, esse aí é do Congo, ele é negro. Será que a Igreja Católica vai ter coragem de eleger um Papa negro? Ainda Será não que houve, né? a Igreja está preparada para eleger um Papa negro? Não que houve não? ainda. Mas pode acontecer Pode e deve acontecer. Esse é o normal, né? Deve é para ver o acontecer. carro da pessoa. Olha, é uma coisa tão interessante que de um depoimento que o Papa Francisco falou em mídia social, em canal aberto, é que um presidente que se denomina cristão e põe muro ao invés de pontes não é um bom presidente ou um bom cristão. E ele estava falando naquele momento sobre o presidente Trump. E depois ele reverteu. Na verdade, o presidente rebateu a fala e, chegando ao encontro, se conciliaram. A importância dessa diplomacia cristã, católica, de um Papa, sempre foi importante e continua sendo importante para todas as democracias do mundo, e até algumas ditaduras já se curvaram ao Papa. Quantas guerras já não foram cessadas ao pedido? Até mesmo em Israel. E esse nosso tem Papa também Francisco, ele tem uma postura muito forte diante desses casos de pedofilia, durante esse caso da negação do aborto, que ele repudiou o aborto rapidamente, fortemente, que o aborto é crime, que toda a vida deve ser preservada. Ele teve uma voz muito marcante para que os países, principalmente da Europa, recebessem aqueles refugiados, que ocorreram muitas mortes naqueles barcos com centenas de passageiros, Sim. sem a mínima condição de segurança nem de higiene. Morreram muitas crianças, muitas famílias, e ele foi muito combatente nesse ponto. Verdade. Outra coisa importante do Papa ele pediu que não morasse dentro do Vaticano, que não fosse enterrado dentro do Vaticano. Então ele vai ser enterrado numa igreja próxima, que era uma igreja que ele sempre visitava antes e depois das viagens que ele fazia internacionais. Então isso foi um lado marcante dele. Exato. Outro detalhe importante, o nome dessa igreja é Santa Maria Maior. Então o sepultamento vai ser no dia 26, amanhã, sábado, às 5 horas de Brasília. E o velório começou no dia 23, né, para visitação pública. Estenderam o horário, que ia ser até 10 horas, depois estenderam até meia-noite, mas estenderam, na verdade, até 3 da manhã. Então, até 3 da manhã, e abria de novo às 7 horas a visitação de tanta gente que compareceu. Um detalhe importante, eu não sei se muitas pessoas sabem, mas dia 27 agora, domingo, ia ser a canonização de um novo santo da Igreja Católica, que é o santo chamado Santo Padroeiro da Internet, que era Carlo Acutis. Mas infelizmente, com a morte do Papa Francisco, foi adiado essa canonização do Carlo Acutis. Fala mais aí. Por que eu estou falando tanto de Carlo Acutis? Porque a gente sabe que depois da beatificação, para poder ser canonizado e considerado santo, então a pessoa tem que ter 2 milagres confirmados. E Carlo Acutis, o primeiro milagre dele foi numa criança aqui do Brasil, do Mato Grosso. Interessante. Por isso que o brasileiro é muito devoto dele, já considera ele como um santo, que ele já vai ser santo. Ele é de onde? É claro, ele é da Itália, é italiano. Era um jovem que morreu aos 15 anos de idade. Ele era muito devoto, muito religioso, e quando ele morreu, aí ele teve leucemia, morreu de leucemia. E quando ele morreu, a mãe foi investigar as coisas dele no computador e descobriu muitas coisas que ele postava logo no início da internet. Aí, quando viram isso, a mãe foi e publicou. Quando a mãe publicou, ele começou a ganhar seguidores e fãs. As pessoas começaram a assistir as postagens dele, depois da morte dele. Quando foram, depois de 8 anos, exumar o corpo dele estava chamado incorrupto.
O que é um corpo incorrupto? Aquele corpo que não se decompõe. Então viram que ali tinha uma veia muito forte religiosa e ele estava incorrupto, que muitas vezes a maioria, muitos santos também, a Igreja Católica, depois de exumar, até o Papa Pio XII, o Papa não, desculpa, o Papa, não, meu Deus, o nome dele, esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Quando for exumar o corpo dele depois de 40 anos, o corpo dele estava incorrupto. Tanto é que ele está numa igreja na Itália. Essa igreja, ela tem uma cúpula de vidro e ele está íntegro, somente com a máscara, né? Por causa de um certo tempo, a máscara, que eles fazem, uma máscara de silicone parece com o rosto, mas a mão ainda está mumificada, uma das mãos. Padre Pio, lembrei. Padre Pio. E Carlo Acutis também está no mesmo jeito, num caixão com a redoma. Solicitaram a mãe dele a escolha da roupa. A mãe dele escolheu um moletom e um tênis, até um tênis da Nike, uma calça jeans, e ele está enterrado com essa roupa. Aí a máscara também, uma máscara de silicone, e o corpo dele incorrupto. Então a igreja ainda vai anunciar a data da canonização, né, de Carlo Acutis. Mas essa questão da religião e religiosidade é um tema muito amplo, até infinito. A gente poderia continuar a noite inteira e a gente não chegava a um fim. É como a física, a matemática, é uma ciência infinita. Verdade. E tem coisas na religião que só para quem acredita, para quem crê mesmo, né? Porque, como você citou aí, a história desse jovem com 15 anos, ficou conhecido como o patrono da internet. Patrono da internet, né? Vai ser o santo da internet. Na verdade, o santo da internet. Eu não conhecia a história dele. Muito bonita a história dele. Então, muito bastante bonita. interessante. E a igreja, ela viu que isso também atrai o jovem para a fé cristã. A gente sabe que a importância da fé cristã numa família, certo? No bom caminho do jovem seguir. Então a igreja viu nesse rapaz, com tudo que ele tinha feito, mesmo sem divulgava, mas muita coisa ainda estava no computador dele. Depois da morte dele foi que a mãe divulgou. Aí então a forma também de atrair os jovens para a fé cristã. Exato. Muito bonito o caso dele. E a mãe dele é interessantíssimo. A mãe dele é de uma felicidade incrível, porque as pessoas podiam pensar assim: poxa, mas o corpo do filho dela está exposto. O filho dela morreu de leucemia há 15 anos. Mas tudo que ele fez pela igreja, o que a igreja agora está fazendo em nome dele, e o que a igreja está crescendo com o nome dele, a mãe dele é muito feliz. Tanto a mãe quanto os pais. Isso que para o Vaticano talvez uma grande dúvida. Porque o Papa Francisco, ele é progressista. Sim. Então, qual vai ser o perfil do segundo Papa após ele? Essa é a grande dúvida. É isso? Vamos pegar um conservador? Vão retroceder? Ou quer pegar um da linha dele e para avançar? Mas ele preparou, lembra aquela história que eu falei? Que ele pegou muitos cardeais da periferia, então ele já proclamou um novo conclave. A ideia que ele deixou é essa, de seguir essa veia dele. Agora, por isso que ele combateu a pedofilia. Ele disse outra coisa importante que ele falou sobre os gays. Ele falou o seguinte, vou repetir aqui fielmente as palavras dele. Olhe bem, o Papa falou assim: se uma pessoa é gay, busca o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? Então a igreja, ela não disse que o casamento homoafetivo ela ia ser realizado na igreja, mas a pessoa é abençoada. Frases do Papa Francisco. Deus, busca o bem, busca a boa vontade, então as portas da igreja estão abertas, certo? Porque isso é uma realidade hoje, né? E fechar as portas e fechar os olhos para isso praticamente não existe. Sim, Marco, outro detalhe que você falou sobre o conclave. O conclave, ele deve começar de 15 a 20 dias após a morte do Papa. Então está estimada esse conclave para dia 6 a 11 agora de maio. Então já próxima semana, né? Exato. É a próxima semana? Próxima semana. Próxima semana já vai ser liberado uma pesquisazinha rápida aqui no Google. O primeiro conclave foi em Viterbo, na Itália, em 1268. Faz muito tempo. E o resultado que foi 34 meses para eleger o novo Papa. Eita, porque não tinha essas regras que são as de hoje, né? A de hoje são 2 votações por dia,
quatro votações por dia. Exato. 2 pela manhã, 2 pela tarde. 2 dias de conclave. Aí, se não for escolhido o novo Papa, a cada votação as cédulas são queimadas. Exato. E E a é fumaça lançado preta? a fumaça. Isso, se for Esse branca. não foi escolhido. Exato. Quando o Papa for escolhido, a fumaça é branca. E Exato. quando a fumaça sai branca, aí o cânone vai naquela sacadazinha que o padre faz o pronunciamento e vai proclamar a grande frase, né? Habemus Papa. E é Quando isso. é escolhido o novo Exato. Papa. E segundo O novo Papa escolhido, ele escolhe o nome que ele vai querer seguir. Isso é interessante, né? Quer dizer, podia usar É um bem próprio, interessante, porque mas Francisco- é como se eles O Papa Jorge identificam com escolheu aquele. Francisco por causa da simplicidade, que é uma Exato. referência a São Francisco de Assis. Isso. Muito Que era um humilde. jovem rico e abandonou toda a vida de riqueza, de luxúria, para ser o quê? Para ser uma pessoa simples, andar descalço e curar os pobres. Frase dele: quem não vive para servir, não serve para viver. Frase do Papa Francisco. Exato. Quer dizer, mesmo com o poder que ele tinha, com E o prestígio mundo que ele todo tinha, tá acompanhando, ele né? simplesmente O mundo era inteiro humilde tá e pegava acompanhando. sempre uma igreja mais pobre, uma igreja mais humilde. Sempre mais A Isso é uma humilde. referência CNN, que é a grande maior pros rede de outros. notícias do mundo, ela tá passando tempo integral, ao vivo. Enquanto a Capela Sistina tá aberta para o velório, ela tá transmitindo. Mas às vezes sem nenhum som, mas ela tá transmitindo em tempo integral. Maior- E a quantidade de gente está absurda. Já tinha gente com a passagem marcada, o hotel reservado para canonização de Carlo Acutis. Como não vai acontecer, foi adiado, eles aproveitaram e foram para assistir o velório. Então juntou para as duas coisas, né? É isso. E vai ser muito bonito também a canonização de Carlo Acutis. Vai ser uma cerimônia muito bonita. Só que nós estamos sem data ainda. Com muitas causas sociais, ele, sem sombra de dúvidas, o maior líder que a Igreja Católica já teve. O Papa E Francisco. serve de exemplo para os próximos também, né? Vai servir. Tem E que sirva de exemplo. referência. O que Exatamente. Carlos falou agora, a questão da nomeação de cardeais da periferia, pessoas que segue mais aquela mesma linha humildes, dele, tirar o elitismo, né? Dos que cardeais. só tinha aquele Isso. padrão Então, conservador, ele fez alto uma escalão da pluralidade igreja. em todos os movimentos, em todos os cardeais. Justamente para quê? Para que na hora do conclave a escolha fosse até mais fácil. E talvez seja mais fácil realmente. Não demora Porque tanto como não. vai se polarizar, ele conseguiu abrir o leque, então talvez seja mais fácil outro se na linha dele assumir. Porque tem um americano que ele criticava muito Francisco por causa do jeito dele. E ele é conservador. Eu acho que a Igreja Católica não vai. O Papa antigo, Bento XVI, era conservador. Muito conservador. Muito conservador. E ele não atacava nada, né? Então, quando foi eleito o Papa, eles queriam um Papa diferente do que era. Porque um era conservador, então por isso que o nome era Francisco, era progressista. Mas talvez siga essa linha ainda do progressismo. Tem que evoluir, né? A Tem gente até tem que quando? evoluir. Até a próxima semana vai acontecer? São de 15 a 20 dias. 15 a 20. Tá previsto para dia 6 a 11 de maio. Bastante tempo ainda. Não, já é semana que vem. Hoje O é enterro vai ser amanhã. Né? Ainda tá tendo velório. Acho que essa agora já foi encerrado o velório. 11 dias. Amanhã já vai ser o sepultamento. E o sepultamento ele pediu para não ser na Capela Sistina, como é de praxe. Ele pediu um caixão simples, né? Não queria luxo. E pediu para ser na igreja de Santa Maria Maior, que era aquela que ele fazia a oração antes e depois das viagens internacionais que ele fazia. Então ele tinha uma ligação muito forte com essa igreja. Então ele quebrou até o protocolo, ele pediu para ser enterrado lá. Verdade. Vamos lá, Manuel, qual o assunto agora? Olá, Fibra. Fraude do INSS. Uma pequena polêmica que aconteceu aí envolvendo uma investigação da CGU, CGU e da Polícia e Federal. da Polícia Federal. Essa investigação começou em 2019 com a CGU. Quando passou a nossa gloriosa PF ao caso, as ações adentraram, descobriram uma pequena fraude, nada mais, nada menos que 6,3 bilhões. 6 bilhões e 300 milhões. Dá pra tu, Marquinhos Show? Então o pessoal não pega mais negócio de milhão, não. É bilhão pra cima. Agora tá em bilhão, né? Tá em bilhão, absurdo isso. Hoje tinha uma pessoa me falando isso, que Fernando Collor de Mello foi preso, o ex-presidente Fernando Collor, e ele foi preso por um desvio de 20 milhões, perto desses 6 bilhões. Não é nada, tu. Não, porque assim, rapaz, só pouco. isso. Aí eu acho pouco, né? É absurdo, gente. Isso é mais um caso, né? Se procurar, vai ver. Tem mais coisas dentro.
Essas denúncias começaram a ocorrer após as pessoas que eram sócios, eram em algumas entidades que eles tinham um desconto, e as pessoas notaram um aumento no valor do desconto, e outras que nem tinham se associado e estavam vindo descontadas. As pessoas desconfiaram e começaram a denunciar. A CGU, com a quantidade de reclamações, era tão grande que ela passou os dados para a Polícia Federal começou a investigar. E chegou nesse caso. Só 3% dessas pessoas do INSS que tinham descontos autorizados. Mesmo assim, os descontos estavam extrapolando o que era de contrato, por via de contrato, sendo que 97% não autorizava desconto de associação nenhuma, ou seja, de nenhum real era para ser descontado dos seus benefícios. E outra coisa, essas entidades, elas não repassavam a documentação necessária para o INSS, que o INSS nem sabia dessas associações. Então são 11 associações que estão sendo investigadas. Teve 251, se eu não me engano, mandados, e atingiu 14 estados. E o Rio Grande do Norte está incluído. Nosso Rio Grande do Norte foi contemplado nesse avesso? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Pernambuco. É uma quadrilha bem feita, uma quadrilha muito bem elaborada, né? Rapaz, no Brasil, até o crime organizado. É muito um crime organizado. É um crime absurdo. Espero que realmente as pessoas realmente seja falsidade de documento, o cara desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. O cara tem um vasto conhecimento, né? Ele já era técnico do Tesouro Nacional, já foi da Receita Federal. Então, ele era funcionário como procurador-chefe, procurador-geral do INSS há 25 anos, desde 2000. Quer dizer, ele sabia todos os detalhes, todos os meandros que envolvia a organização. Foi o que ele fez. Começou a extorquir esse dinheiro, a tirar esse dinheiro dessas entidades e chegou nesse valor absurdo. Vale salientar dinheiro, gente, que esse valor foi captado de identificação a partir do ano 2019. Sabe-se há quanto tempo já vinha ocorrendo esses desvios. Isso ainda vai apurar a investigação. Hoje foi feita uma força-tarefa, foi criada ela hoje, com 40 funcionários da Advocacia Geral da União, justamente para tentar devolver uma parte desse dinheiro das pessoas lesadas. Isso aí eu acho absurdo, porque se você sabe que você fez isso, foi condenado, é para devolver todo o dinheiro que a pessoa levou. Mas é porque muitas vezes o dinheiro já está, esse é o mais complicado, é o mais difícil. Mas se você roubou, você conseguir recuperar todo o dinheiro é muito difícil, porque às vezes eles compram joias, compram obras de arte, investem em imóveis. Então o dinheiro já está espalhado. Claro, o dinheiro não está mais fixo numa caixa, nem num banco, nem em container, não. O dinheiro já está espalhado, fica difícil. Mas aí a força-tarefa que foi feita foi para isso, foi criada para isso. Para tentar reverter esse dinheiro para poder devolver às pessoas. Porque o prejuízo é enorme. Exato. 6 bilhões é muito dinheiro. Minha gente, eu acho que é o maior escândalo até hoje. Foi apreendido alguns imóvel, né? Carros, veículos. Carro caríssimos, carro de luxo. Milhões. Joias. Aí depois o pessoal diz, não tem, o INSS não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. Já foi citado várias vezes. Essa é a prova. Inclusive um político bastante polêmico, que eu não vou citar o nome aqui, ele já provou em números, matematicamente falando, que se a Previdência, ou seja, o INSS quebrasse hoje, com quantos anos ele teria superávit? Imagina você, prorrogando um pouquinho seu pensamento. Você começou a trabalhar com quantos anos, Carlos Amorim? 16. Carteira assinada? Não, quero o registro oficial. Registro 18, eu também com 18. Então, você vai se aposentar com quantos anos? 65. 65. 18 para 65 são quantos anos? 47. É isso? Então, você contribui 47 anos. 65. Você quer viver mais quantos anos?
Só mais 50. O INSS quer que você se aposente com 65, viu? 6 meses e morra. Não. Ele não quer que você morra, não, porque você não está contribuindo. Não. Ao contrário. É porque você não está contribuindo, não foi a chamada contribuição solidária? Solidária você agora. mesmo aposentado, você está contribuindo. É isso aí. Então ele não quer que você morra, não. Quer que você continue Então, vivo. Você não deixa nunca. O INSS é um banco. Você entende como um banco o INSS? Agora pega no seu raciocínio aí, muita gente vai contribuir 20, 30, 40 anos e não vai usufruir. Eu conheço, amigo meu, se aposentou, durou menos que um ano. Entendeu? Então, essa pessoa... nessa parte. Como é? Nessa parte que a pessoa morre às vezes de aposenta. Entendeu? E morre logo. Então, é um banco de eterna arrecadação. Se não fosse esses desvios bilionários e a cada década que passa, em função da expectativa de vida, eles prorrogam o tempo, nosso tempo de contribuição. Isso inclui até os militares. Também. Que no governo anterior ele prorrogou também o tempo de contribuição agora. O que eles diziam antes é que iam chegar daqui a 10 anos, não se tinha dinheiro para pagar os aposentados. Pelo contrário. Ao contrário, superávit. A gente viu que tem dinheiro sobrando. Tanto que ele rouba bilhões. O governo passado. Aí a prova. O governo passado bateu muito nessa tecla, passou vários meses falando. E se falou o quê? Até em congelamento do salário mínimo. Eles queriam que passasse 5 anos sem ter aumento do salário mínimo. Você já imaginou? Sim. A inflação subindo, galopando. A inflação subindo, as pessoas não iam ter reposição. 5 anos sem aumento de um simples salário mínimo, congelamento de concurso, como aconteceu no governo passado. Congelou um tempo vários concursos. Aí depois viram que a máquina pública não ia andar sem novos funcionários, porque muita gente se aposentando. Muita gente pediu aposentadoria quando já tinha um certo tempo, com medo de reverter. Por exemplo, na minha categoria, eu podia me aposentar daqui a 3 anos. Por quê? Porque eu completaria 35 anos de serviço. Mas eles aumentaram a faixa etária para 65, então eu vou ter que trabalhar mais 7 anos. Em vez de 3, eu vou trabalhar mais 4 anos a mais. Pegue dinheiro, previdência. Para poder aposentar com valor integral. É isso. Pegue dinheiro. É preocupante, muito preocupante isso. Não é esse caso só, não. Tem muitos casos de pessoas assim, né? Que fica no INSS, depende do INSS, com um tempo muito baixo, e você tem aquelas pessoas que roubam bilhões. É absurdo isso. Quando pensar assim. Com a divulgação dessa investigação, foi o que aconteceu. O presidente do INSS, né, que é Alessandro Stefanuto, ele era filiado ao PDT, ele foi indicado pelo ministro da Previdência. O ministro da Previdência assumiu toda a culpa, que foi ele que indicou, porque também era do mesmo partido dele. E antes dele ser demitido, ele já pediu demissão. Mas aí é claro que ele ia ser demitido, ele já foi afastado, ia ser demitido, vai responder o processo de liberdade. Mas 6 pessoas já foram presas. Também, né? E todas elas no alto escalão do INSS. Já estão presas. Entendeu? A pessoa sabe, tá no sistema e consegue burlar o sistema. Então não basta só ganhar bem. O cara quer ganhar bem e puxar de quem não tem, né? Porque a maioria dessas pessoas que havia o desconto são pessoas comuns. Tava roubando R$50, desviando 50, 100. Mas chegou os casos absurdos que por pessoa, imagina aí, de cada beneficiário chegou uma quantidade em percentual de descontar até R$200. E os descontos eram em aposentados e pensionistas. Todos. Eles só tiravam dessas pessoas. Quer dizer, a pessoa que se aposenta estava naquele momento, já não tinha mais controle, a certa idade, aproveitava e retirava, fazia essa retirada do dinheiro sem autorização nenhuma. Mas ainda bem que a CGU peitou, levou a denúncia à Polícia Federal e foi deflagrada a investigação. Bravo, parabéns CGU. Vou só dar uma lida aqui, Polícia Federal. Vou dar uma lida aqui no perfil de Alessandra. Graduada em Direito pela Universidade Mackenzie, mestre em Gestão e Seguridade Social pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Foi diretor de Orçamento, Finanças e Logística do INSS, Procurador-Geral Federal junto à autarquia desde 2000. Além disso, atuou no Tribunal de Justiça de São Paulo e técnico da Receita Federal. Qualificação ele tem, né? Um currículo desse invejável. Será que tinha conhecimento? Currículo desse invejável. A Mackenzie, para quem não conhece, é a segunda maior universidade de direito do Brasil, só perde para a USP. Tem conceito, o cara não é. Entendeu? Depois da USP, é Mackenzie. E ele é escritor de livros.
Então é bem gabaritado é uma pessoa culta, mas Qualificadíssimo, muito infelizmente qualificado. se deixou levar pela ganância, né? Isso é tudo um aparato, né? Alguém, como diz o ditado, alguém tem que assumir a bola, alguém tem que assumir a bola da vez, né? Alguém tem que ser a peça mestre. Então, o mestre dos magos é o jovem cidadão aí, presidente do INSS. Corrupção pra qualquer canto. Muito. O Brasil tem que mudar, minha gente. O Brasil tem que mudar, o mundo tem que enxergar direito, porque esses caras parece que são peças marcadas, peças postas. E há quantos anos eles estão lá para supostamente nos representar, como na verdade estão lá para puxar o que é da gente? Porque eles estão lá para prorrogar, como teve a questão da reforma da Previdência. A todo ano não, mas a cada década é criado um novo sistema de previdência no Brasil. Uma nova regra de aposentadoria. Agora está essa questão ainda em trâmite da aposentadoria especial, que é a contribuição mínima para profissões de risco, de perigo. Tomara que aprove, porque existem categorias que têm um estresse maior, tem que ter uma atenção diferenciada. E o que a gente vê muita reclamação das pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, é que quando tentam se aposentar, normalmente é negado 3, 4, 5 vezes até eles conseguirem comprovar que realmente tem direito ao benefício. Isso traz um prejuízo enorme para o cidadão que ganha pouco. Porque geralmente é isso, é a menor renda e é onde eles estão fazendo a maior dificuldade. Pessoas simples, muitas vezes pessoas já com uma certa idade que não conseguem trabalhar, pessoas com problemas físicos visíveis, claros, trazem um laudo pelo SUS, trazem toda a documentação e é negado o benefício. É verdade. Ninguém consegue entender, porque quando é uma coisa que é muito subjetiva, como depressão, como ansiedade, a gente tem até uma certa desconfiança, porque a gente não sabe até que ponto isso pode ser. Mas caso de pessoas com a perna com defeito, pernas com defeito, braço que não tem mais força, problemas cardíacos sérios, até mesmo pacientes com HIV que tem na lei, que tem direito à aposentadoria, eles não conseguem. É isso que tem que ser levado em evidência. Isso que tem que ser investigado. Pessoas com causas que são impossibilitadas de trabalhar, de estar contribuindo para o emprego, que deveria receber o benefício, os médicos, os peritos do INSS estão reprovando 3, 4, 5, 6 vezes. Chega o caso da pessoa, não está recebendo o salário, não está recebendo mais o benefício, em função de quê? Aí quando a gente descobre essas causas, os desvios, esses rombos bilionários, até então tá bilionário, se esticar mais um pouquinho chega a tri, né? Se espremer mais um pouquinho o pano, tem mais coisa ainda. Porque essa investigação é de 2019, né? E de 2009 pra cá? E de 2000 pra cá? De 2000 pra cá. Será que de 95 pra cá? Meu amigo. Será que não chega e de 88 pra cá? E a pessoa contribui a vida todinha, porque todo mundo paga imposto, quer não. Se você comprar um quilo de açúcar, uma caixa de fósforo, você paga imposto. Então você contribui. Você abriu o olho, acendeu a luz, você paga imposto. Esquentou a água, você está pagando imposto. Verdade. Você deu a descarga no banheiro, você está pagando imposto. Então você negar para uma pessoa de certa idade que um benefício para ir, para mim eu acho absurdo isso. No salário mínimo hoje, gente, é o básico para sobreviver hoje. Pelo Diese, o salário mínimo hoje era para ser de mais de 7 mil reais. Exato, porque se você mesmo com a Constituição diz que o salário tem que ser 11 itens. 11 itens e também, se não me engano, para sustentar a família. Para sustentar a família, então, são 11 itens. Trabalho, educação, transporte, saúde, alimentação, segurança. Lazer também. Lazer. São 11 itens. Educação, são 11 itens. Saúde. Exato. São 11 itens. Se você não pode ter lazer, você não tem saúde. Exato. Quero mandar um abraço aqui para esposa Lidiane, que está na rua São Miguel, aqui mesmo no bairro Igapó. Quero mandar um abraço também. Abraço pro nosso amigo, companheiro de trabalho, Sadak, que ajuda a gente na... Sim, um abraço pra Sadak. Abração, Sadak, você nos bastidores aí, marcando presença, dando Sadak. Dica forte aqui pra produção do texto, certo? Sempre ele tá lendo e me ajudando.
Muito obrigado, Sadak. Tudo de bom. Um abraço, Um Sadak. abraço grande aos profissionais do Posto de Saúde Nova Aliança, que tem feito um trabalho muito bom. A partir agora do dia 12, teremos a Semana do Bebê, entre 12 a 16. Então, Conta aí algum detalhe da semana, pro pessoal que ouvindo saber. todos Isso os em todos os dias... postos de saúde, em todos, não é isso, Carlos? Não, Ou só lá no não, Essa nós vamos Nova seguir. Aliança. O Nova Aliança vai seguir a data, porque a nossa data ia ser dia 6. Teve uma Sim. mudança pro dia 12, porque é Certo. para acompanhar o da secretaria. Ok. Então, Nova Aliança vai ser dia 12. Dia 12 a 16, vamos ter palestras informativas sobre doenças transmissíveis no bebê, sobre alimentação, tem uma nutricionista, vai ter o dia da quinta-feira, vai ser a dentista, na terça-feira, equipe 86, na terça-feira, equipe 87, na segunda, equipe 85 e na quarta, equipe 86. A área que abrange a aliança, qual é, Manuela? De onde a onde? Tem A noção, mais ou abrangência do Aliança hoje eu não tenho exatamente a rua, Mais ou menos. mas Ela começa chega nas fronteiras nas fronteiras. certo? e vai mais do que Pro Frazão, Não, antes do Frazão. Não, Frazão, isso? porque Chega não ali- tem planície das mangueiras. Isso. E, e mais depois do Frazão já pega o Jardim de Progresso. Jardim UBS. Progresso. Pronto. Aí pega Jardim Progresso. Então você Jardim que é mãe, que tem um bebê, não perca essa semana. E criança, não é só bebê não, E criança até 6 anos de também até idade. 6 anos, É. vá para o posto de saúde, procure orientação do enfermeiro, do médico, para saber como cuidar de certo procedimento com seus filhos, ok? Isso é muito importante. Vai ter Dê um palestra sobre tempinho. segurança do bebê, primeira Pronto. infância, Então vocês não deixam de ir, que é muito importante. as doenças mais importantes na infância que são combatidas com a vacinação. Então vai ser muito interessante para todas as mães. Compareçam. Isso. Lembrando que Carlos é enfermeiro na UBS Nova Aliança. Nova Aliança. Que fica na Rua da Consolação. Rua da Consolação. 394, bairro Aliança. Conjunto Loteamento Aliança. Exatamente. Quero mandar um abraço aí pro nosso sonoplasta, marcando presença aí, tratando aí Tosse. dessa mesa de som e dos EPIs. É nosso gigante. Mandar um abraço também e lembrança para 2 pessoas da UBS Nova Aliança, para a enfermeira Júlia Regina, a Abraço, enfermeira Júlia. muito atuante, na sua jovem idade, mas muito Pra Jean profissional. também, muito pra competente, Josi, uma a Denise, simpatia todos em tremenda. geral, E também os para patrimoniais. Nossa administradora Josi disse que estava assistindo o programa. a SB Pronto, um abraço pra Isabelle. ela. Um alô Alves. pra Um abraço, Josi. Isabelle. Um abraço Um alô aí pra para Isabelle. Josinilda e nosso querido diretor Adenilson. Adenilson. Eu não sei se a Adenilson está assistindo, mas se não tiver, vamos puxar a orelha dele. Tem razão. Em falar nisso, eu me lembrei de um fato interessante. Uma piadinha pra quebrar o gelo, né? Que é bom, né? Tu tem gelo? Aí Tem uísque? tava no. Ainda daqui a pouco. Estava um senhor numa casinha de palha, uma casinha simples no interior. A gente saúde foi lá fazer uma visita. Ainda tem aonde? Chegou lá, bateu palma, disse bom dia. Ó, senhor, bom dia, minha filha. Ó, sou agente de saúde, tô vendo aqui uma pesquisa aqui rapidinho para saber alguns dados. Posso conversar com o senhor? Pois não, minha filha. Pode falar. Como é seu nome? É José Tibúrcio. José Tibúrcio, prazer em conhecer, me chamo fulano e tal. Aí disse, qual a sua idade? Olha, minha filha, depois dos 95 eu parei de contar. Que eu esqueci a minha idade. 95? 95 anos. Diz ela, se confiou assim. Tá bom, o senhor mora com quem? É mal com minha irmã. Ela tá aí? Não, ela deu uma saidinha. Qual a idade dela? Ela também não sabe. Depois de 90 ela também pode contar também. Ela volta logo, seu Johnson? Ela, não sei. Ela foi visitar a vovó que tá com dengue. Vixe! Imagina ela com 95 anos. Foi visitar a avó dela. Né? É uma potência nuclear. Sim, vocês né? aqui não percam em breve a novelinha da Falha Nossa, onde vamos apresentar a vocês a cidade fictícia de Litorei. Não esqueça, com a família Timbu, ok? Então, vamos com João Timbu, Maria Timbu, Joãozinho Timbu e toda uma gama de personagens que você vai conhecer em breve. Os Timbu. Os Timbu, na cidade fictícia de Litorei, certo? Só uma palhinha para vocês. Mariazinha estava em casa
E o marido falou: minha filha, estamos com um problema grande. Ela: que foi, marido? Estamos com pouco dinheiro, você tem que arrumar um trabalho. Mas cidade pequena, como é que eu vou fazer? Desse seu jeito. Fala com o delegado. Ele para resolver a situação. Aí Isso o marido falando pra mulher. Pra mulher, né? Pra ajudar em casa. Ela disse: tá certo. Então, aí foi falar com o delegado. Chegou lá, seu delegado. Delegado, minha senhora. Pois não. É que eu quero saber se tem uma vaga para trabalhar aqui. Nós temos uma vaga aqui, mas primeiro tem que fazer com a senhora um testezinho rapidinho, tipo um teste, uma avaliação rápida. Pode ser? Disse: pode, tranquilo. Aí chegou, aí senta aqui, ela sentou-se. Foi passar 3 perguntas. Primeiro, quem era Tiradentes? Isso é fácil. É um dentista. Ele: não, minha senhora, a senhora tá equivocado. Deixa eu pensar uma coisa mais simples. Quantos lados tem um triângulo? Fácil. 2. O de dentro e o de fora. Meu Deus. Minha senhora, a última vez, vou perguntar pra senhora. Solete delegacia? Isso é fácil. D-E-L-I-J-A cedilha e A. E aí, delegado, passei. Faz o seguinte, minha senhora. Só vá pra casa e só volta aí quando descobrir quem matou Getúlio Vargas, ok? Ela: tá certo. Aí foi contente pra casa. Aí que eu chego em casa, o marido: e aí, mulher, conseguiu o trabalho? Foi bom demais, lá foi muito fácil. Fizeram um teste, eu passei nos testes. Eu fui tão bem que no primeiro dia já vou desvendar o assassinato. Muito boa, Marquinhos. Show. Isso é uma das histórias do futuro novelinha. Novelinha Falha Nossa. Isso. Família Timbu. Família Timbu. Pronto. Eu vi um vídeo hoje falando em Timbu. Rapaz, ele provoca cascavel e ele é imune ao veneno da cascavel. Rapaz, eu não sabia disso, não. Mas vou falar. Aí passa ele mastigando depois da cascavel. Falar em cascavel, mandar um abraço aqui pra meu primo, que essa semana a gente teve um susto. Mas não é cascavel, mas foi jararaca. Ele foi mordido pela jararaca, mas picado. Graças a Deus, sim. Mordido não, picado, né? Que eu não entendo muito desse negócio de cobra, sabe? Vocês entendem mais, né? Rapaz, aí vocês entendem mais, né? Se fosse, se essa não existe, porque não, né? Eu trabalhei uma época na área indígena. Aí ele foi direcionado. Uma questão muito interessante é que os gestores de município, principalmente distante de capitais, pensar em um hospital de referência, principalmente essas áreas que são próximas à área rural. Um exemplo, ele mora em Afonso Bezerra, mas na verdade reside na fazenda, que é 10 quilômetros da cidade. Então precisou de se deslocar do sítio para a cidade, para da cidade ser transferido depois de o atendimento inicial, o primeiro atendimento, ser transferido para Mossoró. Imagina aí a distância de Afonso Bezerra para Mossoró. Se existisse um fluxo aí, um exemplo, um município mais central, Angicos, Lages, entendeu? Onde tem uma população mais adscrita com maior referência naquela região, tem um hospital de suporte para um tipo de demanda dessa que é emergencial chegar, na verdade, e ser acolhida. Na verdade, Manuel, a medicação, a vacina antiofídica, ela não é necessário de tratamento especial nem temperatura especial. Então ela pode ser colocada em locais de referência próximos. É uma questão de atenção. Não precisa mais ter esse deslocamento maior. E podia fazer uma pesquisa rápida, né? Igual a região do Brasil tem mais casos. Não, isso você pega as pessoas que trabalham na sala de vacina, um pequeno treinamento de 2-3 dias, ela fica já faz apta. Sim, né? Porque tem os protocolos. Qualquer dúvida, tá ali o protocolo. Então, qualquer hospital, até uma UBS de referência, UBS de referência, poderia ter uma dose para um caso de emergência desse, né? Isso. Identificado qual o tipo de veneno, o escorpião, qual o tipo de serpente, né? Picou ele. Pessoal, deixar uma informação aqui, uma rápida informação de um caso que aconteceu, foi no Brasil, não é local, de um acidente envolvendo um caseiro, que há indícios que uma onça pintada o devorou, atacou e o devorou, certo? Deixando aqui, desde já, a solidariedade a toda a família,
porque é um caso muito Isso triste. foi no Pará ou em Belém? Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Ele era caseiro de uma fazenda, era até uma região pesqueira, que ele tomava conta já há 20 anos dessa casa. E aconteceu essa fatalidade no dia 21, último dia 21. Segunda-feira. Então é bastante triste. Foi no mesmo dia que a morte do Papa, né? Rapaz, nunca mais vai ser esquecido por essa família, né? Que é um trauma. Ele tinha 60 anos de idade, era caseiro, e já uma semana antes ele já tinha visto um rastro de onça. Ele até gravou com o celular, ele e o cunhado. Isso foi à noite ou foi de dia? Não, eles viram o rastro lá na fazenda. Não, aí não se sabe. Não sabe não, né? Provavelmente foi na madrugada, porque pescadores, quando passavam lá, logo cedo ele começava essa rotina, porque tinha também comércio, ele acompanhava. Os pescadores não perceberam ele. E todo dia, quando os barcos passavam, as margens do rio, avistavam logo cedo ele. E quando não perceberam que não viram ele nesse dia, aí já começaram a desconfiar. E a notícia ruim logo se alastrou, familiares, a Polícia Militar Ambiental. Teve junto pegaram essa onça, pegaram outras pessoas, capturar. Junto com familiares, fizeram uma busca, usaram o helicóptero, usaram drones para tentar achar. E quando acharam só os restos dos corpos já pedaços, né, do corpo dele. E junto a toca da onça. Poxa. E tava tipo coberto, né, com folha, como ela tivesse protegido aquelas partes do corpo, os restos mortais dele. É uma notícia muito triste, né? Que a pessoa ter toda a vitalidade, tá ali e o trabalho, né? E há mais de 20 anos que não acontecia um caso de ataque fatal de uma onça a um ser humano, que normalmente é uma coisa rara. Mas mais de 20 anos, mais de 2 décadas. Geralmente ataca cachorro, gato. De cachorro a gente tem filmagem direto. Capivara, cachorro, tem muito. Até jacaré. O cachorro dormindo assim, rapaz, ela vem na jogada do cachorro e arrasta e acabou, assim, já era. Vale salientar que animal selvagem, a gente nunca devemos subestimar. A onça não ataca um ser humano. Gente, é um animal selvagem. Por mais biólogo que seja, maior conhecimento, mas é um animal selvagem, certo? Um animal que pesa em média de 90 a 120 quilos, o macho, predador, né? chega a pesar 150 quilos, a casos registrados, até 150 quilos, né, de uma onça macho. Então, você vai subestimar. Há casos identificados lá no Mato Grosso mesmo, nos rios, pessoas jogando pedaço de carnes para onça, jogando peixes. Então isso aí tem que tomar muito cuidado. Tem uma palavrinha que eu não lembro agora o nome, mas isso é um chamado que eles fazem. Eles jogam esse tipo de alimento para atrair a onça para visualização do turista. O que acontece? Acostuma a onça a sair do seu local e vir atrás de um alimento fácil, porque ela se acostuma. Exato, com certeza. E isso gerou ataque. E quando não tem... Aí tem alguns motivos também que os biólogos especialistas falaram, sabe? Ela podia estar com muita fome. Que é mais provável. Ela podia estar ferida. Ela podia estar em tempo reprodutivo, também, que são uma das causas de ataque. E a outra, que eu acho que talvez seja a mais plausível nesse caso, é que se o ser humano tentar atacar, então em forma de defesa, né? Ela pode ter revidado, né? Acharam que também ela tivesse desnutrida. Não, ela estava desnutrida, né? Ela foi apreendida pelos biólogos, ela estava com 94 quilos só. Para o peso de um macho adulto é menos, tá bem abaixo. Acho também que ela tem uma certa idade já. Entendeu? Tá para estudo. Estamos já finalizando o nosso programa Falha Nossa, escrita com Cedilha. Agradecer a todas as redes sociais, aos criadores inteligentes dessas áreas magníficas e maravilhosas. Nosso YouTube, querido YouTube, completou 2 décadas. No dia 23/4/2005 teve a criação do YouTube. O YouTube pertence ao grupo Google. O Google comprou o YouTube, gente. Então, essa rede social que traz muitas informações maravilhosas, por mais que há críticas em mídias sociais, mas ela tem nos ajudado a chegar a nossa informação mais longe. E outra coisa importante também do YouTube, para quem é estudante, se você precisa de uma aula de
qualquer assunto você acha no YouTube. Exato. E excelentes informações. A gente sabe que tem um pessoal que usa as redes sociais para cá, desvirtuando, certa verdade, mas a maioria das pessoas usa muito bem o YouTube. Muito bem. Com certeza. Você sabendo aproveitar, tem tudo de bom via o YouTube. E muitas vezes, viu, Manuel e Marcos? Muitas vezes a aula que você consegue de graça no YouTube, ela é melhor, muito mais informação, com a didática muito melhor do que às vezes nas próprias faculdades. Sim. Essa questão da aula online. E você pode voltar, reviver, voltar quantas vezes quiser. Com certeza. Tira dúvida, volta, coloca mais lento, coloca mais rápido. Exato. É do jeito. É uma tendência. É uma ferramenta excelente tendência que não tem mais como voltar. É uma tecnologia onde você vê tudo. E as informações chegam, né, do outro lado do mundo em questão de segundos. Segundos. Tendo o professor do melhor ao melhor, né? Do melhor ao melhor. É saber aproveitar o bem. Agora, um detalhe importante, principalmente aos pais. Vou dar uma dica aqui, a gente não ganha nada pra isso, mas vou dar uma dica. Uma série especial que está na Netflix, está muito comentada no mundo todo, chamado Adolescência. É muito interessante, porque ela mostra muitas coisas que os pais não percebem e que os filhos assistem na internet. A gente sabe de casos no Brasil inteiro de bullying e de certas brincadeiras que são feitas entre as crianças. Eu mesmo essa semana vi um caso de um menino pulando um por cima do outro, segurando no braço, que eles chamam de super-homem. O menino caiu, bateu a cabeça no chão, saiu com o rosto sangrando. Então essas brincadeiras muitas vezes são propagadas no YouTube. Então, e nas redes sociais, tem que ter muito cuidado. Exato. Então, na Netflix, qual é o nome da série? Adolescência. Pronto, não perca, não assista, que é importante, ok, pessoal? Agradecendo mais uma vez a todos os ouvintes da 87,9 FM, a FM da Zona Norte e adjacências. A todos os ouvintes que estiveram aqui conosco, mais uma vez, um abraço e boa noite. E uma excelente sexta-feira a todos e um excelente final de semana. Boa noite. Boa noite, até a próxima sexta. Boa noite a todos. Bom final de semana, fique com Deus, ok? Um abraço. Um abraço da Falha Nossa. Programa Falha Nossa, vai lá e acessa nossas mídias sociais.